Olá, alunos Ateneu. Meu nome é Mariana, professora Mariana, e nós vamos hoje falar sobre a disciplina de manejo do solo e recuperação de áreas degradadas, certo? E estamos aqui para enfatizar a unidade 1, certo? Aspectos gerais e uso do solo, e a degradação do solo. Na unidade 3, a gente vai aprender sobre sucessão e importância para as áreas degradadas, degradação ambiental e modelos de recuperação de áreas florestais. Nós vamos enfatizar a unidade 1 e 3 por quê? Porque nós vamos, de acordo com o nosso cronograma na nossa plataforma, certo? A nossa prova global, ela consiste só nas unidades 1 e 3. As demais unidades, elas vão para a prova final. Aí junta-se as 4 unidades, certo? Lembrando que toda e qualquer dúvida está você conversa com os tutores, certo? Para tirar suas dúvidas, se tiver algum problema de sistema, enfim, tudo é com os tutores, tá? Lembrando mais uma vez para vocês lerem o conteúdo, certo? E estudar, fazer as atividades que estão de acordo com o cronograma e dentro da nossa plataforma, ok? Continue, né? Unidade 1, para aprender o manejo do solo, nós vamos aprender primeiro o conceito de solo, certo? O conceito de solo, ele se consiste na língua portuguesa, é o chão, né? Do latim solum, certo? Na agricultura, é a sustentação das raízes, certo? Na geologia, é sobrejacente à rocha. O que é que significa isso? Sobrejacente à rocha. É seguinte, vem primeiro a rocha e depois o quê? O solo. Então, ele está em cima da rocha. Significa que sobrejacente é em cima da rocha, ok? Engenharia civil, certo? Aglomerados usados como material na construção civil e como suporte. Ou seja, a areia vai para ajudar na cimentagem, enfim, tudo que é na engenharia civil. De acordo com o nosso material, o solo, material lá na plataforma, certo, gente? O solo pode ser definido como um material solto e macio que recobre a superfície da terra. O solo é composto basicamente de minerais provenientes da degradação das rochas e de material orgânico, de origem o quê? Vegetal e ou animal, certo? O processo de origem dos solos é chamado o quê? Pedogênese. O que é que significa isso? Pedo é solo e gênese é a origem, certo? Da onde ele é originado, o solo? É de uma rocha mãe, ele foi transportado lá de cima de uma serra para chegar perto de um rio, enfim, de acordo com os processos de interglaciais, né? De aquecimento e resfriamento da terra, e existe um processo também de compor aquele solo, certo? Isso é pedogênese, para saber a origem do solo, ok? A origem e formação do solo é o quê? Advinda de quê? Tanto de rochas, certo? Como de atmosfera. Atmosfera por quê? O que significa isso? Está implicitamente os processos o quê? Físicos, químicos, físico-químicos e biológicos, certo? Dentro desses processos se chama o quê? Intemperismo. Intemperismo físico, intemperismo químico, intemperismo físico-químico e intemperismo biológico. Isso significa que são os processos exógenos, certo? São os processos que ajudam a quebrar a rocha, migrar a rocha, os sedimentos quebrados, migrar para outro local, certo? E transformando-se o quê? Em solo, ok?
Segundo Coelho, certo? Et al., né, em 2017, os solos apresentam basicamente 5 papéis ou funções básicas no ambiente, certo? O solo sustenta o crescimento das plantas, certo? Principalmente para quê? Fornecer o suporte mecânico, água e nutrientes. Para quê? Para as raízes, certo? Que posteriormente o quê? Distribuem para a planta inteira e são essenciais para a sua existência, certo? As características dos solos determinam o destino da água, certo? Na superfície da Terra, essencial para a sobrevivência. A perda de água, sua utilização, contaminação e purificação são todas afetadas pelo solo. Ou seja, gente, se eu tenho um solo pedregoso, a água vai fazer o quê? A água vai ficar exposta, certo? Ela vai evaporar mais rápido. Se eu tenho um solo mais úmido, mais argiloso, a água vai ficar o quê? Lá naquele solo. O quê? Alimentando quem? As raízes, as plantas, né? Fazendo com que aquele ambiente seja o quê? Seja mais úmido, um pouco mais frio, mais fresco. Se eu tenho um solo arenoso, pedregoso, o que significa que ele é quente, certo? Porque ele evapora, a água evapora mais rápido, certo? Tornando o quê? Um solo seco, certo? Solo um pouco ruim até para a agricultura, ok? Entendido? Então, as características do solo determinam o destino daquela água, certo? Ok? Aí, o solo desempenha um papel essencial na reciclagem, certo? De nutrientes e no destino que se dá aos corpos de animais, incluindo o homem. O resto de plantas que morreram na superfície da terra, certo? Por exemplo, o solo ele vai o quê? Vai reciclar os nutrientes. As pessoas mulher, homem, gato, cachorro, vaca, tudo. Todos os seres vivos, o solo tem esse importante de absorver esses nutrientes dos seres vivos. Para o quê? Para alimentar ainda mais, né? O solo é o habitat de muitos organismos, certo? Um punhado de solo pode conter bilhões de organismos vivos e mortos, né? Que influenciam as características do solo, como porosidade, que é responsável pelo movimento e manutenção de água e ar no solo, certo? Os solos não fornecem apenas o material, tijolos, madeira, para a construção de nossas casas e edifícios. Proporcionam também o quê? A fundação, a base para todas as estradas, aeroportos, casas, edifícios erguidos pelo homem. Ou seja, gente, esse aqui, o 5, né, o item 5, ele é mais voltado para a engenharia civil, certo? Ele faz com que ele vê o solo como um suporte, ele não vê como um processo de nutrientes, processo de ciclo da água, ele não vê isso, ele vê o solo como um suporte, certo? Essa descrição de cada camada é descrita de acordo com Coelho et al. 2017. Temos o horizonte O, A, B, C e R, certo? No horizonte O é composto pela matéria orgânica. O horizonte A apresenta uma coloração mais escura. No horizonte B, ele sempre vai apresentar uma coloração mais o que? Amarela ou vermelhada. No horizonte C, certo? A gente tem a rocha-mãe sofrendo o quê? Intemperismo. E no horizonte R é a própria rocha-mãe, certo? Esses horizontes aqui, certo? De acordo com o seu tipo de camada, certo? Eu vou sofrendo também o quê? Um tipo de processo.
professor, aqui tem um processo no horizonte O, outro processo no horizonte A, outro processo no horizonte B e outro processo no horizonte C. No horizonte R sofre também processos intempéricos, né? Sofre também, gente. Isso aqui vai sendo feito camadas, ok? A formação dos solos, certo? Fatores mais importantes é a rocha-mãe, o clima, o relevo, a vegetação, o tempo de atuação e a presença de organismos, certo? Esses 6 são os fatores primordiais para formar os solos. Dependendo do tipo de rocha, eu vou ter um determinado tipo de quê? De solo. Ou seja, tem um tipo de clima, um tipo de relevo, um tipo de vegetação. A rocha-mãe, ela determina a composição do solo, mas ela não determina como será aquele solo, se ele vai ser profundo, se ele vai ser raso, se ele vai ser um solo mais orgânico. Por quê? Porque quem determina isso, se é um pouco profundo, se é mais profundo, raso, quem vai determinar é o relevo e o clima, certo? E a vegetação. São o quê? São 3 fatores que dependem, que vão influenciar na formação primordial daquele solo, ok? Vocês peguem no procurador, no Google mesmo, uma rocha com clima, ou um solo com clima mais úmido, um solo com clima mais seco, um solo com relevo mais ondulado, mais plano, um solo com vegetação ou sem vegetação, para vocês entenderem o tipo e verem como é que é essa formação do solo, certo? E para vocês visualizarem melhor, ok? Desculpa. Já o solo residual, de acordo com Santos e Daibart, 2014, é resultado da decomposição da rocha matriz, certo? E não ocorre transporte do mesmo, certo? Havendo a preservação da estrutura da rocha matriz, da qual se originou. O solo residual é mais homogêneo, mais o que? Homogêneo, mais resistente e mais impermeável, certo? Isso é o solo residual. Aqui, ó, item A. Os solos transportados ou sedimentares, segundo Santos Daibert, sofrem o intemperismo em um determinado local, certo? E depois são o quê? Transportados por agentes geológicos, como, por exemplo, o mar, o rio, o vento, o gelo, a gravidade, entre outros, sendo depositados em forma de sedimentos, certo? Em distâncias variáveis. Gente, solo residual, ele fica ali, certo? Ele não é transportado. Ele geralmente é o quê? Impermeável, ou seja, não tem, ele é um solo que ele é pouco profundo, certo? Ele é mais raso, mas ele está ali. Lá os solos transportados, eles vão ser transportados, eles vão ter uma quebra de sedimentação, todo um processo interglacial, geológico, vai ter a quebra, mas ele vai ser o quê? Levado por quem? Pela a chuva, pelo rio, pelo vento, pelo gelo, pela gravidade. Por exemplo, se eu tenho um ondulado lá no topo da serra, ele é um solo transportado, por exemplo. Por quê? Porque aqui, por exemplo, no Ceará, a base a maioria a base ali de Baturité, por exemplo, a base é o quê? É uma rocha, é um, é um residual, certo? Ele significa que ele não é permeável, ele não vai, a água não vai entrar, ela vai bater e vai descer. Ou seja, ela vai o que? Lixiviar. Ela vai transportar tudo que tiver dentro, naquela topo da serra para baixo da serra. Ou seja, ela vai levar tudo, folha, areia, sedimento, tudo. Para o quê? Para o sopé da serra, para baixo da serra, né? Entenderam? Ou seja, então sedimentares, eles vão ser o quê? Sempre transportados. E os residuais, eles sempre vão estar ali, ok? Pessoal, nós temos os solos
transportados e temos também os solos residuais, não temos? Ok. Dentro desses solos transportados, nós temos 4 tipos: aluvião, orgânico, coluvial e eólico. O aluvião, ele vai ser depósitos sedimentares clássicos, certo? Que é areia, cascalho ou lama. São transportados e arrastados pela água, ou seja, os rios. Os solos orgânicos, eles têm uma presença maior de quê? De organismos, micro-organismos. A granulometria sempre é o quê? Fina. E o cheiro é forte. Os coluviais, certo? O transporte se deve exclusivamente à gravidade e o solo. Formado possui grande heterogeneidade. Os solos eólicos são transportados pelos ventos, geralmente são em dunas, ok? Já nos solos residuais, nós temos 4 também: residual maduro, residual jovem, saprolítico e alteração da rocha. O maduro, ele é mais homogêneo, certo? E não apresenta nenhuma relação com a rocha mãe. O residual jovem apresenta boa quantidade de material, podendo ser classificado como pedregulho. O solo saprolítico, ele guarda características da rocha ou apresenta basicamente os mesmos minerais, certo? E o solo de alteração de rocha ainda preserva parte de sua estrutura e de seus minerais, porém com dureza inferior à da rocha matriz. Mas cada solo de aluvião tem um nome também. Vários tipos de aluviões. Cada solo de coluvial tem vários tipos de coluviais, certo? E assim foi dado os nomes para esses solos também, certo? Nós temos 13 classificações, certo? Onde a gente tem argissolo, né? Isso tudo tem na plataforma. Tem cambissolo, chernossolo, espodossolo, gleissolo, latossolo, luvissolo, neossolo, nitossolo, organossolo, planossolo, plintossolo e vertissolo. Eu coloquei aqui as figurinhas para vocês saberem mais ou menos qual é o tipo de cada um. E para vocês compreenderem que o argissolo, ó, do latim argila, conotativo de solo, certo? Cambissolo, trocar, mudar, conotativo de solos em formação, transformações. Chernossolo, do russo preto, né? Conotativo de solos ricos em matéria orgânica, certo? Espodossolo, do grego espados, cinza vegetal, conotativo de solos com horizonte de acumulação, certo? De matéria orgânica. Gleissolo, massa de solo pastosa, conotativo de excesso de água. Latossolo, né? Conotativo de solos muito intemperizados, horizonte B e latossílico. Latossolo, gente, decorem também que latossolo é um solo profundo, certo? Ele tem uma profundidade maior. Luvissolo, conotativo de translocação de argila, horizonte B. Textura com alta saturação por bases de TA. Neossolo, sempre conotativo de solo pouco desenvolvido, pedogenético. Ou seja, gente, neossolo, vocês estão vendo aqui, ó, a rocha aqui, ó, mãe, vocês estão vendo a rocha sendo pedregada, entrada, que ele está sofrendo ainda o quê? Os processos para se transformar nesse solo aqui em cima, ó, tá vendo? Ou seja, esse solo aqui, ele vai sofrer ainda um processo grande, certo? Transformando-se até em um luvissolo, certo? E nitossolo, né? O solo, sempre vocês fixem, é um solo novo, certo? Nitossolo, conotativo de superfície brilhante das unidades estruturais, horizonte B, nítico. Nitossolo, vocês estão vendo? Nitossolo não confundam com latossolo, certo? Porque o latossolo, ele foi intemperizada. E o nitossolo,
ele já tem as suas unidades todas, ele já tem cada tipo de horizontes. Organossolo é ou próprio de compostos de carbono, conotativo de solo com maior expressão de construção orgânica, certo? Sempre o orgânico está vencendo nesse solo. O planossolo, conotativo de solos desenvolvidos em planícies ou depressões com encharcamentos estacional. Horizonte B. E o plintossolo, conotativo de matérias argilosas coloridas que endurecem quando expostos ao ar, certo? Vertissolo, conotativo de movimento de material de solo na superfície, o que atinge a subsuperfície, certo? Aqui as potencialidades e limitações dos solos brasileiros. Aqui cada um eu botei para vocês verem, certo? As potencialidades e as limitações de cada solo, que é agricultura, solos, agricultura e quando o relevo acentuado para a preservação. Cambissolo, relevo montanhoso. Mais características para vocês entenderem cada tipo de solo, certo? Segundo Phillips, Philip e Pelicione, 2014, a poluição do solo pode ser natural ou artificial. As fontes de poluição natural, as quais não estão associadas às atividades, podem ocorrer por meio de erosão, desastres naturais, atividades vulcânicas e áreas com elementos inorgânicos, ok? As fontes de poluição artificial podem ocorrer devido às várias atividades. A tabela 1, certo, apresenta alguns dos principais impactos causados em razão às diferentes atividades humanas, certo? Desmatamento no solo provoca degradação, movimento da terra, que já é uma questão natural, também provoca. Impermeabilização do solo também provoca. Aterros de rios, riachos, lagoas, entre outros, problemas de drenagem, assoreamento, ou seja, isso aqui provoca demais. Lançamento de efluentes, emissão de gás carbônico, isso tudo provoca impactos ambientais no solo, ok? Degradação dos solos, certo? A degradação do solo é um termo amplo, sendo definido basicamente como um declínio da qualidade do solo. Ou seja, gente, tudo que é modificado, certo? A gente não sofre um impacto? Não sofre, seja negativo ou positivo. No caso aqui, nós vamos sofrer o quê? Vai ser mudada a estrutura do solo, porque o homem chega lá, tira o solo, ou então leva para a construção civil, ou implanta um prédio, enfim, qualquer coisa. Vai ser modificado o quê? Alterado a composição daquele solo. Ou seja, vai sofrer o quê? Uma degradação. Existe a degradação física, certo? Que é a compactação e a erosão do solo. E a degradação biológica e a degradação química, certo? Dentro dessas três degradações, vocês vejam cada um, certo? Que é cada uma. Dentro dessa degradação física, existe a compactação, que eu vou terraplanar o solo, que é mais uma questão civil. Erosão é o quê? A retirada do solo, né? O solo está sofrendo bastante erosão. A degradação biológica, redução do conteúdo da matéria orgânica. Se eu tiro matéria orgânica, eu vou dar o solo vai ficar o quê? Pobre de nutrientes, ou seja, ele vai começar o quê? A ser um solo que arenoso, certo? Degradação química, a depleção de nutrientes, certo? É maior causa de degradação química. Além disso, é excessiva lixiviação, ou seja, acontece geralmente em serras, ok? Porque ela lixivia, lava. E na sucessão e a importância para áreas degradadas, certo? Nós temos aqui, é muito importante a sucessão ecológica para recuperar áreas degradadas, onde essa sucessão é a maturação, certo? Dessa comunidade ao longo do tempo. Ou seja, eu vou implantar
uma espécie, várias espécies, certo? Para que a gente comece a recuperar aquele ambiente natural, de forma natural, ok? Nós temos aqui, ó, essa figura, um fluxograma de sucessão. A gente tem um substrato aberto, ou seja, uma área aberta. Os organismos se estabelecem, que eu vou colocar, implantar, né? Várias espécies. Novos organismos vão se estabelecer, certo? E a estabilização da comunidade e das condições do meio, ok? Isso é o que? Uma sucessão. Principais grupos ecológicos: as pioneiras, as secundárias e as climáxicas. Ou seja, as pioneiras é as rasteirinhas, vegetação bem as mudas. Secundárias, vai vindo, vai começar a se desenvolver, né? Enfim. E as climáxicas vai chegar ao seu estágio mais adulto. Aqui, ó, as pioneiras, tá vendo, ó? Secundárias e as clímax. Isso aqui recuperam a área degradada, um solo degradado também. E essas quatro são as principais, segundo Moraes 2013. A recuperação natural deve ser adotada quando busca-se a simples eliminação do agente perturbador ou de um elemento que seja atingido como barreira. Plantio total, técnica que implica o maior e mais custoso grau de intervenção. Nucleação, grupo de técnicas que propõem uma mínima interferência local. Ou seja, visa criar pequenos habitats, certo? E enriquecimento, visa o aumento de diversidade vegetal. Ou seja, vou colocar mais tipos de espécies naquele determinado local, certo? Essas são as quatro para regeneração, recuperação florestal, certo, gente? E a gente entendeu que também existe outros tipos, né? A gente vai terminar nossa aula agora. Nós temos várias atividades, certo, para vocês fazerem na plataforma. Leem o material, esse material todo foi feito da plataforma, certo? Leem, façam as tarefas que eu estou mandando para vocês fazerem, para vocês entenderem melhor. Nós estamos aqui para qualquer tipo de dúvida, certo? E obrigada, tudo de bom.